Bom, galera, então voltamos aí para encerrar as aulas 43 e 44. Então é o seguinte, vamos voltar aqui de onde nós paramos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a influência do Lenin. Bom, o Lenin, né, o nome dele é Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. O Lenin ele não foi só um revolucionário do socialismo, né? Lenin não é somente uma das principais figuras da Revolução de 1917. Mas o Lenin ele foi um grande teórico do socialismo, ele foi um grande intérprete do Marx e do Engels. E existe um ponto muito interessante que no último vídeo eu estava comentando. Eu tenho a convicção de que se Lenin não tivesse morrido tão cedo, porque veja que a Revolução tem sucesso em 17, mas aí vem a Guerra Civil, o Lenin faz a NEP, a nova política econômica, então a gente está aí por volta de 1921, e ele morre em 24. Então, digamos que quando as coisas começaram a melhorar, o Lenin morreu. Então, eu tenho certeza de que teria sido diferente. Tá? Se teria sido melhor, eu não tenho essa garantia. Eu tenho a certeza de que teria sido diferente, porque o Lenin não compactuava com a visão que viria a existir posteriormente em Stalin de um autoritarismo exacerbado. E aí vem um ponto que a gente vai ver na sequência, né, na questão da desilusão quanto ao socialismo, que o socialismo soviético ficou algo muito burocrático, algo muito centralizado e algo muito violento. Quando eu falo em centralizado, ele centralizou muito as decisões no Partido Comunista dentro de uma burocracia. Então, talvez se Bakunin estivesse vivo naquele contexto do sucesso da Revolução e assistisse ao stalinismo, Bakunin é um dos grandes nomes do anarquismo, Bakunin teria dito que o Estado stalinista seria a mesma coisa que o Estado burguês. Tá? Esse é um ponto importante aí da discussão. Ele não teria diferido muito da situação. Tá? Eu acho que esse é um ponto legal para ser pensado. Então, teria, vamos dizer assim, trocado 6 por meia dúzia. Quando você analisa na ideia do Lenin, na originalidade da Revolução, a ideia era uma democracia, uma democratização total. E aí entra o que eu havia dito na última aula, no último vídeo, de que o sentido da Revolução Socialista é criar uma democratização direta na qual toda a população decida sobre os rumos do país pelos soviéticos, né, que estão nas teses de Abril do Lenin. Paz, pão e terra, né, a Rússia sai da guerra e todo o poder aos soviéticos, todo o poder à população, tá? As organizações operárias. Quer dizer que as decisões dos soviéticos formariam os representantes do povo, né, os comissários do povo, o soviético supremo, tudo seria decidido pela vontade popular. Aí sim nós teríamos uma democracia. E Lenin, enquanto um teórico do socialismo, Lenin vai destacar que só existe democracia dentro de uma sociedade em que haja uma igualdade social. Quer dizer que não pode existir uma democracia numa sociedade dividida em classes, uma sociedade com propriedade privada. Então aí é que está o ponto da crítica à democracia liberal burguesa. Então o Estado, na visão de Lenin, dentro de uma economia capitalista, ele defende quem? Ele defende a classe dominante, ele defende a burguesia. Tá? Então, numa sociedade verdadeiramente democrática, na visão de Lenin, você parte de uma igualdade econômica, e essa igualdade econômica parte de uma socialização dos meios de produção, quer dizer que não pode ter propriedade privada. Senão as relações sociais passam a ser extremamente antagônicas, elas passam a ser totalmente opostas, de uma classe controlando a outra, no caso a burguesia controlando o operariado.
Só que como Lenin acabou morrendo, a situação foi modificada por completo, né? Porque com a morte do Lenin veio a vitória do Stalin sobre o Trotsky. Lembre-se que o Stalin perseguiu e matou o Trotsky, e o Partido Comunista acabou aplicando na prática um governo brutal, um governo ditatorial, que para muitos intérpretes, veja como eu estou dizendo, isso não é consenso, mas para muitos intérpretes acabou desvirtuando a própria teoria socialista em si, porque as decisões passaram a ser totalmente centralizadas na figura do Estado. Tá? Então, seria, de certa forma, algo semelhante ao Estado burguês, ao Estado do clero, né, da nobreza, e aí o Estado socialista, o Estado causando uma opressão. O regime socialista se expande pela Europa, né, forma ali a cortina de ferro, isso no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial. Os países do leste europeu, em geral, se tornaram socialistas, os partidos comunistas se espalham pelo mundo, mas nós tivemos também muitas desilusões. Aí essas desilusões elas passam desde a presença da corrupção, tá, de governos ditatoriais extremamente violentos, tá, que teriam aí desvirtuado um tanto da tese original de Marx e de Engels. A Primavera de Praga, que talvez vocês já tenham estudado, né, na Tchecoslováquia, era um grande exemplo disso, em que a população saiu às ruas, os jovens principalmente, num contexto de contracultura, como a gente falou na última aula, e eles exigem um socialismo com face humana. Eles aceitam o socialismo, mas eles não aceitam uma ditadura, eles não aceitam uma repressão, eles não aceitam um autoritarismo. Então, essa é uma reflexão que vai ser muito, muito discutida na segunda metade do século XX, quando se pensa no socialismo. Então, os grandes intérpretes de Marx e de Engels, eles passam a discutir essa questão do autoritarismo, passam a discutir a questão da censura, entre outros conceitos, a partir da leitura das teses originais. E daí nós tivemos dois grandes nomes que são destacados aqui, que são o Lukács, tá, um pensador húngaro, e o Gramsci, tá, um pensador italiano. Tá? Esses são dois grandes nomes do socialismo no século XX. Vamos falar um pouquinho sobre eles para a gente fechar. Deixa eu controlar o meu tempo aqui. Bom, o Lukács escreveu uma obra que, digamos assim, ela é bem completa, porque ele não se dedica somente à questão dos meios de produção, do desenvolvimento das sociedades do ponto de vista econômico e político. O Lukács vai falar também das questões culturais, se dedica à questão da formação da literatura, enquanto uma representação artística que é da burguesia, mas que também pode ser do proletariado. Ele foi um autor muito influente ao longo do século XX e até hoje é sempre muito lembrado como uma das grandes referências intelectuais do socialismo. O Lukács, ele vai centralizar a sua discussão num conceito muito famoso dentro do marxismo e do engelismo, que é o conceito da alienação. Acho que vocês se recordam disso no ano passado, quando vocês estudaram o socialismo científico, que a alienação ela está relacionada às relações de trabalho. A alienação ela está relacionada a um trabalho no qual o operário repete muito a função. Tá? É um trabalho muito embrutecido, emburrecido, ignorante. Tá? Um trabalho que não existe mais criatividade. Sempre quando eu falo sobre o trabalho na perspectiva do socialismo científico, quando a gente expõe a crítica de Marx e de Engels, nós nos lembramos de um filme que eu acho que vocês já viram, pelo menos em partes, que é Tempos Modernos do Chaplin, em que o trabalhador está ali na linha de produção e ele está só assim, ele está fazendo a mesma função, ele só aperta ali um parafuso. Tá? Aquilo é uma representação muito interessante da alienação. Porque o Lukács, ele trabalha esse conceito de alienação no trabalho e ele estende para toda a sociedade. Quer dizer que a sociedade,
capitalista, liberal, burguês, ela é toda alienada. Mas o que ele pensa? Que o sujeito que está trabalhando, ele é alienado porque ele se torna uma coisa que é facilmente substituída dentro do processo de trabalho. Isso é interessante. Se eu tirar o João e colocar o Zé, se eu tirar a Maria e colocar a Carla, dá na mesma. Por quê? Ele só repete a mesma função. Então, ele é coisificado. Então, ele perde a sua essência. Tá? E, naturalmente, essa alienação, quando ela se faz dentro do ambiente do trabalho, você, trabalhador, por estar alienado, por ter a sua consciência desviada, você, trabalhador, não sabe a sua condição dentro do trabalho, porque você só produz uma parte da produção, você não se identifica no produto final, e você, na visão de Lukács, você perde a consciência social como um todo. E aqui que está uma grande originalidade do pensamento do Lukács. A alienação, ela se inicia no ambiente do trabalho e ela se estende para toda a sociedade capitalista. Tá? E aí é que está o ponto. O trabalhador, imagina que isso já vai ser pensado um século depois da visão de Marx, na segunda metade do século XIX, ele até pode ter algum tipo de melhora na sua condição de trabalho. Ele até pode ganhar um pouquinho melhor, tá, do que acontecia lá na industrialização da época do Marx. Mas, mesmo assim, ele continua sendo dominado pela alienação. Por que ele continua sendo dominado pela alienação? Porque os valores da sociedade em que ele está inserido são todos valores burgueses, são valores capitalistas. Quer dizer que ele não consegue sair de uma dominação exercida pela alienação. Quer dizer que a imprensa é burguesa, então a mídia é burguesa, a cultura é burguesa, que expressa valores de compra, de venda. Quer dizer que você vive numa redoma, você vive dentro de um controle que tudo remete ao capitalismo, você não consegue sair dessa condição, você não consegue se libertar desse sistema que te domina. Na visão de Lukács, a única saída para a gente romper com essa condição era adquirir uma consciência de classe revolucionária. Tá? E veja, uma consciência coletiva, que aí volta lá nas teses de Marx e de Engels, que vão dizer que o motor da história é a luta de classes e que é o operariado que constrói toda a riqueza. Quer dizer que, na visão de Lukács, esse operariado deveria chegar à conclusão de que é ele que cria a maior parte da riqueza, tá? Ou toda a riqueza, dependendo da análise, e a partir disso ele deveria tomar para si a condução do processo político e econômico, iniciando uma revolução. Quer dizer que ele deveria esquecer, deixar de lado as pequenas coisas que ele possui dentro de um sistema capitalista burguês, para que ele passe a ter controle sobre a sociedade, afinal, ele é a maioria, e criando um sistema que é socialista. Beleza? Além do Lukács, nós tivemos um grande intelectual, o Antônio Gramsci. O Gramsci é um dos grandes nomes aí também do socialismo do século XX. Foi jornalista, ativista do socialismo, criador do Partido Comunista na Itália, e ele escreve um livro que influencia toda a geração da década de 20 para frente, tá? Que se orientou pelo socialismo. Os famosos Cadernos do Cárcere. Tá? Ele é um clássico da interpretação marxista. Beleza? O Gramsci, que influenciou também a geração de intelectuais aqui no Brasil, o Gramsci foi perseguido pelo fascismo. Ele está escrevendo ali praticamente no contexto da marcha sobre Roma e depois, como eu te disse, ele vai para a prisão. Ele entende que o Estado é uma instituição da superestrutura. Talvez você se lembre da tese de Marx, que a estrutura são as relações econômicas e a superestrutura as relações não econômicas. Então, se a estrutura é capitalista, ela influencia a superestrutura. Quer dizer que se a economia é capitalista, o Estado também vai espelhar esse capitalismo, vai atuar pelo capitalismo. Então, seria mais ou menos o seguinte: não tem como você ter um Estado socialista numa economia capitalista. Não tem como você ter uma consciência socialista
dentro de uma economia capitalista. Uma cultura socialista numa economia capitalista. Há um espelho, as relações são espelhadas. É isso que é pensado. E aqui o Gramsci pensa que o Estado ele é uma instituição que a classe dominante, ou seja, a burguesia, ela detém a hegemonia. O Estado ele é controlado pela classe dominante. E aí é que vem um grande ponto que é interessante, né? Que se a classe dominante, ou seja, a burguesia, controla esse Estado, ela não controla somente porque ela detém o poder econômico, mas porque os outros grupos que compõem a sociedade legitimam. Tá? E por que eles legitimam? Porque esses grupos também estão imersos dentro de uma condição de alienação. E a classe dominante que controla o Estado, ela teoricamente dá participação para esses grupos, mas não dá condições a eles para tomarem o poder. Esse é um ponto interessante. Então, por exemplo, hoje, se o Gramsci estivesse analisando, vamos pensar na sociedade rio-pretense, na política rio-pretense. Tá? Você tem lá os partidos políticos, você tem uma prefeitura que, teoricamente, todo mundo tem voz, porém, na visão de Gramsci, quem controla a prefeitura são os setores dominantes da economia rio-pretense. Tá? Quer dizer que são esses setores que controlam a sociedade, eles são legitimados pelos outros setores, porque os outros setores também acham que participam do poder. Mas, na verdade, não participam porque quem hegemoniza, quem domina o controle do Estado, do aparelho político, é a própria classe dominante. Então, ela cria instrumentos de aparência de participação, mas que, na prática, as pessoas não conseguem participar porque elas não conseguem retirar essa hegemonia dessas classes dominantes. Aí eu pensei numa microesfera que é Rio Preto, mas você poderia colocar uma macroesfera que é Brasil. Então, eu tenho um Estado que é controlado pelos setores das classes dominantes, que, teoricamente, dão vozes, dão participação da população, dão canais de participação, conselhos, por exemplo, os próprios movimentos sociais, mas que eles não têm poder suficiente para retirar essa classe dominante. Tá? Então, ele falava, né, em textura da hegemonia. Como é que essa hegemonia ela vai se construindo? E aí ele fala, né, dentro do conceito de superestrutura, que intelectuais, jornalistas, mídia, então a imprensa burguesa, a cultura burguesa, vão legitimando e vão fortalecendo esse poder da classe dominante. Então, quer dizer que tudo, essa textura, ela representa toda a órbita de poder dessas classes dominantes. Então, ela controla o Estado, porque ela é a classe econômica hegemônica, e ela vai naturalmente recebendo o poder da imprensa, o poder dos intelectuais, da cultura como um todo, que vão influenciando na formação desse poder. Para ele, isso poderia ser modificado se fosse criada uma nova textura revolucionária pela classe operária. Quer dizer que a classe dos trabalhadores precisaria, acima de tudo, criar uma textura que rompesse com a textura dominante. Como que isso seria feito? Seria feito a partir da aquisição da consciência de classe, para que assim fossem criadas instituições, formas de participação e de representação de poder operário que, aos poucos, fossem substituindo essa classe hegemônica. Naturalmente, isso aconteceria por um processo também revolucionário, onde haveria uma ruptura. Tá? Eu quero deixar bem evidente para vocês que a gente está simplesmente flertando aqui com essas ideias. Tá? Você pode analisar sobre outras óticas, você pode analisar sobre a ótica liberal, a ótica weberiana, tudo varia do ponto de vista. O ponto de vista marxista é mais um dentre tantos outros que existem. Vocês fiquem à vontade aí para construírem os seus pontos de vista através das várias teorias que existem por aí. Então vamos ver aqui os exercícios. Ó, que nas outras classes aparecia como oposição entre os interesses de classe e interesses da sociedade, entre a ação individual e suas consequências sociais, ou seja, como limite externo da consciência, transfere-se agora para o interior da própria consciência de classe proletária, como oposição entre o interesse momentâneo e o fim último. Portanto, é a superação interna dessa cisão dialética
que possibilita a vitória exterior do proletário na luta de classes. Veja que aqui, no CAT, o ponto da discussão vai ser qual? Os operários adquirirem uma consciência de classe, tá? Para que eles entendam que eles são os protagonistas da história. Beleza? No entanto, é justamente essa cisão, né, essa divisão, que oferece uma via para compreender que a consciência de classe não é a consciência psicológica de cada proletário, então não é uma consciência individual, tá? Ou a consciência psicológica de massa do seu conjunto, mas o sentido que se tornou consciente da situação histórica da classe. Quer dizer, que é um entendimento coletivo de cada um, né, que forma a coletividade, no entendimento da importância histórica dessa classe. Quer dizer, que é o conjunto dos operários de hoje, tá, imaginando o século XX, olhando para trás e percebendo que eles foram aqueles que movimentaram a história, foram aqueles que construíram a riqueza. Tá? O interesse individual momentâneo, no qual esse sentido se objetiva aos poucos, só pode ser omitido ao preço de se fazer na luta de classe do proletariado, retrocedendo ao nível mais primitivo do utopismo. Quer dizer que a consciência, né, o interesse, ou melhor, o interesse individual, ele deve ser inferior ao interesse coletivo, o interesse da luta de classes. Tá? Então, segundo o autor, a consciência é importante para a vitória do proletariado? Totalmente. Sem a consciência de classe, o proletariado vai ser sempre uma classe dominada, uma classe subordinada pelo interesse burguês. Ponto. Tá? Quando o autor fala de consciência de classe, ele está tratando da consciência de cada indivíduo? Não. Tá? Por quê? Porque se a consciência de classe é a consciência coletiva. A força do proletariado não está no indivíduo. A força do proletariado está na sua coletividade. Tá? Relacione as frases abaixo com as imagens do início da aula e redige um comentário com as suas conclusões. Então, vamos lembrar aqui as imagens que nós vimos, tá? Levantando a bandeira e a arquitetônica pictórica. Tá? Então, vamos ver aqui. Se alguma vez a arte começasse a exprimir a exprimir autenticamente a realidade esperada, então a realidade não poderia mais ficar imutável por muito tempo. A representação da realidade, sem transformação artística, não pode ser o objetivo da pintura. Então, se a gente somar essas frases ao que nós vimos, olha só, a representação da realidade, sem transformação artística, não pode ser o objetivo da pintura. Tá? Então, o que a pintura vai fazer? Ela não vai fazer uma simples representação da realidade. Ela vai vir além da própria realidade. Tá? Que seria uma pintura com características, por exemplo, abstratas. Você está vendo aqui. Quer dizer que não é função da arte fazer um simples retrato da realidade. Ela tem que ir além. Senão ela mata a subjetividade do artista. Ela mata o interior, o eu do artista. Tá? Então, você poderia relacionar essa frase à imagem que eu acabei de te mostrar. Mais uma vez, o Adorno. Se alguma vez a arte começasse a exprimir autenticamente a realidade desesperada, então a realidade não poderia mais ficar imutável por muito tempo. O Adorno está indo na mesma ideia, de que não é um papel da arte somente fazer uma representação da realidade, ela deve ir além, ela deve tratar, acima de tudo, a subjetividade do indivíduo. Quer dizer que isso aqui, enaltecendo o trabalhador, enaltecendo o coletivo, sendo uma simples expressão, tá, de uma ideia, de um governo, é um empobrecimento artístico. Essa é a ideia. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Está aí mais uma contribuição teórica para a nossa discussão. Espero que tenha sido válido para vocês. Tá? A partir dessa gama enorme de pensamentos diferentes, você vai formando o seu próprio. Tá bom? Grande abraço. A semana que vem a gente fala um pouco mais sobre o nosso trabalho. Valeu! Até mais!